Meus irmãos, eu vou contar a quarta parte, né, do meu arrebatamento, né? Em seguida, né, meus irmãos, que eu estava nessa praça, né, eu fui levada a uma casa. E eu entrava nessa casa, sabe, no maior desespero, a maior agonia, aquela sentindo aquela angústia por dentro, uma coisa inexplicável, né? Quando eu entrava naquela casa, tipo uma casa abandonada, tipo a pessoa tinha abandonado a casa, sabe? E eu olhava, tinha um fogão com umas panelas em cima, com umas comidas, não lembro se eu não cheguei a ver o que era que tinha dentro das panelas. É assim mesmo, né? A sensação que eu tive era que eu estava com fome, mas eu não quis ir olhar o que tinha naquelas panelas para comer, porque o desespero era tão grande, né? Que não me dava essa vontade de verificar o que tinha dentro dessas panelas. E eu ia para mais dentro da casa, uma cozinha, né? Eu chegava nessa cozinha, tinha uma mesa com um cadáver morto em cima, aquele cadáver magro, só tinha os ossos, aquela coisa horrível, aquela sensação horrível, horrível, horrível. E no meio dessa sensação horrível, irmã, eu olhava em cima de outra mesinha e tinha uma planta bem verdinha, bem verdinha, bem verdinha, planta mais linda que eu nunca vi na face da terra. E uma daquelas folhinhas daquela planta começava a pegar fogo, um fogo bem, bem amarelinho. Quando chegava na metade da folha, o fogo se apagava. E eu perguntava assim: por que que o fogo se apagou? Por que a folhinha se apagou? E a voz falava assim para mim: é a fé dos crentes que está se apagando. E a Bíblia fala, né, irmão? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a gente estamos passando, irmão, momentos difíceis, né? O homem ter se tornado amante de si mesmo, né? A humanidade, né? Tá pensando em si próprio, né, irmão? E o amor tá esfriando sobre a face da terra. E aquela plantinha ali naquele cenário, né, irmã? É mistério de Deus, né? Porque aquela casa era horrível, abandonada, aquela coisa, aquela sensação de terror, de medo, de sensação de medo, sabe? E eu fiquei sem entender, né? Com medo de tanta coisa ruim aparecer aquela planta, né? Mas era porque Deus queria falar para mim sobre a fé dos cristãos, né? A fé está se apagando, irmão. Os cristãos estão se deixando, né? Levar pelas lutas, tribulações. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus, irmão. Vou continuar gravando a segunda parte. Meus irmãos, vou continuar contando o arrebatamento, né? Depois que eu saía dessa casa, né? Que eu falei no vídeo anterior, eu fui levada a uma casa, né? De uma conhecida, né? E essa conhecida, né, estava morando numa casa muito bonita, muito arrumada, sabe? E aquela mulher, ela é evangélica, eu conheço ela, só que ela tinha aceitado o carinho da besta e estava vivendo naquela luxúria, né? E eu achava tão estranho, né? Como, né, ela estava daquele jeito, né? Só que Deus falou para mim que muitos vão aceitar o carimbo da besta para não passar fome, para não passar tribulação, sabe? O amor ao dinheiro, o amor à riqueza, só que é tudo ilusão, né? Isso daí é tudo ilusão. Aí depois, irmão, eu saía deste lugar e eu era conduzida a outro lugar, né? Passava ali por uma rua e tinha um movimento, algo estranho estava acontecendo, tipo uma perseguição. E eu entrava dentro de uma casa e a mulher vinha abrir a porta para mim. E aí, quando ela abria a porta para mim, né, eu já estava tentando fugir, né, do que estava acontecendo na rua, assustada. E aí ela abria a porta para mim. Quando ela abria a porta para mim, chegava dois policiais, guarda, não sei, bem vestidos, sabe? Dois homens bem vestidos, com umas pistolas na mão, com as luzinhas acesas. E eles falavam assim: agora é a hora do culto, agora é a hora do culto. E aí eu ficava atemorizada, irmão, porque eu estava ali no meio daqueles dois homens, aquela mulher estava no meio, e eu não podia fazer aquele culto, né? Que aquele culto era adoração à besta, né? E eu não podia. E ali naquele momento eu sentia medo, sentia temor. E aí eu fui tirada dali.
eu fui tirada, né, eu fui tirada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sempre sabia que tinha alguém do meu lado comigo, que falava comigo. E aí eu fui tirada naquele medo, aquela agonia, né. E aí eu perguntava assim: "Quando começou a acontecer essas coisas?" E aí a voz falava para mim assim: "Começou a acontecer em 2020." Aí eu falava assim: "Não, eu tô em 2008." Eu tinha certeza, irmã, que eu estava em 2008, porque foi real, eu fui tirada do meu corpo, eu fui levada ao futuro, né.